Olá, vocês estão bem? Bem, gente, a gente vai agora começar a montar a nossa tabela, tá certo? E para montar a tabela, como eu já tinha dito para vocês, a gente precisa, antes de mais nada, montar o modelo da tabela. O modelo da tabela é a estrutura da tabela que vai ser exibida. Obviamente que se você tem uma tabela, ela tem algumas especificações, do tipo quantidade de linhas, quantidade de colunas, o que está escrito nas linhas e o que vai estar escrito nas colunas. Claro que uma tabela do tipo boletim escolar não é a mesma coisa de uma tabela do tipo relatório de dividendos. Então, essas tabelas elas têm características. E essas características que diferem a tabela de dividendos do boletim escolar é que é o modelo da tabela. Para o nosso caso, eu vou usar o banco de dados que a gente usou lá nas aulas de Python com banco de dados. Então eu vou considerar que se você chegou até aqui, você já sabe manter a relação básica entre Python e o MySQL, tá certo? Então se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a playlist do Python básico, que é o Python Programando o Primeiro Sistema. Aí, se vocês irem até a aula 16, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo aqui, aula 16, eu tenho aqui a, a, o início, né? Como eu mostro, quando eu mostro como fazer a ligação entre Python e o banco de dados, tá certo? Nessa parte aqui eu utilizo o console, né, telinha preta mesmo para fazer todo o processo, mas tudo que você precisa saber sobre o banco de dados que a gente vai usar no nosso sistema está aqui. Então, para poder continuar, eu vou fazer a camada de modelo e, como eu já comentei, né, eu não vou considerar que ou melhor, eu vou considerar que vocês já sabem do que eu estou falando e vou simplesmente só escrevendo o código, tá certo? Então, eu vou criar aqui a nossa camada modelo.py e vou começar a fazer o código, certo? Só lembrando que a gente tem o MySQL Connector já prontinho aí no nosso computador. Então, MySQL Connector. Vou criar uma função que eu vou chamar de consulta e vou fazer a conexão. Conexão MySQL Connector Connect, aonde eu vou ter o endereço do banco, usuário, senha e o nome do banco. Prontinho. Então, user, o usuário, admin, a senha, se não me engano, foi admin1234, admin1234 que a gente criou. E meu banco é o nome do nosso banco. Certo? Vou fazer aqui o cursor. Cursor. A query. Opa, agora foi. Bem, é a tabela de relatório, né? Então, select todo mundo. Nossa tabela e mandar executar. Execute a query. E por fim, fetch all. Bem, é o seguinte, nessa consulta aqui, duas informações me interessam, tá certo? A primeira é a descrição do cursor e a segunda são os resultados. Bem, os resultados por quê? Porque é nela que vai ter todas as informações que estão dentro do nosso banco de dados, tá certo? Deixa eu trazer o banco de dados para a tela principal aqui. Opa, só um segundinho.
área aqui. Resultados vai conter essas informações aqui, que é o nosso banco de dados que a gente está usando lá para as aulas. E o description vai. Description não, peraí, eu já estou pulando um passo. E o cursor vai ter um conjunto de informações, sendo que uma delas é o description. Por que isso me interessa? Porque dentro do description a gente vai ter isso aqui, ó, ID, nomes, endereço e CPF. Ou seja, a gente vai ter o nome das colunas, tá certo? E para que eu quero o nome das colunas? Ó, pelo mesmo motivo que vocês estão vendo aí na tela agora. Vocês vão identificar a coluna onde os dados estão. E é claro, o usuário ele não vai ver o banco de dados assim, ele nem deve, né, ver o banco de dados através de um SGBD. A gente vai simplesmente pegar essas colunas e escrever lá no nosso sistema, tá certo? Então, eu preciso que vocês deixem isso bem salvo na cabeça de vocês. Desculpem. O cursor vai ter as informações do description, que dentre elas, os títulos das colunas, e os resultados vão ter as informações em si do banco de dados, tá certo? Então, eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou separar os nomes das colunas. Eu vou fazer uma lista, tá certo? Com os nomes das colunas, para poder começar a tratar lá na minha tabela. E para isso são duas linhazinhas de comando simples, tá certo? A primeira coisa que eu vou saber é o tamanho, para poder eu saber quantos nomes de coluna eu vou pegar. Então, assim, esse caso é ID, nome, endereço CPF, são 4. Mas claro que a gente não vai fazer o sistema para capturar 4. Ele vai capturar a quantidade que tiver, não é de nossa conta quantos tem. O que me interessa é que quantos tiver, eu vou pegar. Então, para isso eu preciso saber o número de colunas que o banco de dados vai retornar. E aí eu faço isso. Eu pego o tamanho da descrição do cursor, certo? Então, cursor.description. Então, de posse dessa informação, eu sei agora quantas colunas eu vou pegar o nome. E aí eu vou fazer um for pegando o nome dessas colunas. Bem, primeiro deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Print num colunas. Certo? Eu vou aproveitar, vou chamar essa função consulta aqui. Consulta. É até bom que a gente já testa para ver se está funcionando direitinho. O banco de dados está rodando. Vou executar aqui. Pronto, linha 8 deu um erro ali, sintaxe inválida. Linha 8. Oh, esqueci de botar uma vírgula aqui. Erro, módulo não, conector com 2 N's. Prontinho, ó. Aqui, ó. Print número de colunas, 4. Tá vendo? Beleza. Agora eu vou dar um outro print aqui para vocês, que é o cursor.description. Eu vou imprimir esse cara para vocês verem. Pronto. Olha aí. Ele tem um conjunto de informações que eles são apresentados, que é basicamente a forma como a gente construiu o banco de dados lá no SGBD. O que é que me interessa aqui? Ó, que a primeira informação de cada elemento da lista, essa é uma lista de tuplas, né? Então, a primeira informação de cada elemento que está dentro da lista é o nome da coluna. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar na lista, tá vendo o colchete? O colchete representa a lista e os parênteses representam a tupla. Então eu vou entrar na lista e dentro da lista eu vou dentro de cada tupla pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento é o elemento 0. Então eu vou na lista na posição 0, no item 0 e pego o nome. Eu vou na posição 1, no elemento 0 e pego a posição do nome. A mesma coisa com o daqui. Pego o elemento 0, que é a posição do nome, e por aí vai. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou aproveitar e vou mostrar uma lógicazinha nova de um for. Tá certo?
Dá para fazer de outro jeito, mas é bacana eu colocar assim, que aí vocês veem outras formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu vou tentar ser bem didático aqui. Se eu não conseguir, por favor, me avisem para poder eu tentar fazer uma explicação mais bacana, tá certo? Então eu vou criar aqui, ó, a variável nome das colunas. Bem, para poder eu andar em todos os elementos, eu vou criar uma interação e para isso é um for simples. Essa parte aqui vai ser bem fácil. Ó. Eu preciso do colchete aqui, certo? Então, for i in cursor.description. O cursor.description é tudo aquilo que você viu, tá certo? É a lista de tuplas, é a lista cheia de listas, digamos assim. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Esse for, ele vai fazer o i assumir cada um daqueles valores que eu acabei de mostrar para vocês na tela. Cada valor é aquele conjunto de informações que está dentro de um parênteses. Então, tinha ali CPF, non 0, 4098. Então, aquele é um valor, tá certo? Então, i vai assumir cada um daqueles valores. Aí eu vou dizer que toda vez que i assumir um daqueles valores, eu vou pegar aí na posição 0 e vou colocar em colunas. E eu faço isso no formato de lista, para isso que eu estou usando aqui esse colchete. Isso quer dizer que quando i for o primeiro elemento, eu pego a posição 0 e armazeno numa lista. Quando i for o segundo elemento, eu pego a posição 0 e armazeno na lista. No final a gente vai ter uma lista assim, ó. ID, nome, endereço e CPF, tá certo? Eu vou comentar aqui, eu vou dar um print novamente aqui no description para poder ver se eu consigo explicar ainda melhor. Vou rodar novamente. Então aqui, ó. Deixa eu descer mais o código aqui. Prontinho. Vou descomentar para ficar mais fácil de visualizar e vou. Ah, esqueci, quando apertar Enter ele apaga os espaços em branco. Prontinho. Aqui, aqui. Então, ó, i vai assumir esse, ó, a minha lista, esse aqui tudo. Note que dentro tem valores separados por parênteses, tá certo? Então, esse aqui é um valor da lista. E isto que está selecionado é uma tupla, tá certo? O que identifica justamente os parênteses. Então, aqui eu tenho outra tupla. Então, i vai assumir também isso aí que está selecionado. Se eu continuar, então i vai assumir também esse, e i também vai assumir esse daqui, tá certo? Isso quer dizer que quando i for este primeiro valor, eu vou pegar a posição 0, que é isso aqui. Olha aqui embaixo que eu falei, tá vendo? E vou colocar numa lista. A mesma coisa quando i for o outro valor, ó, o segundo aqui é nomes, inclusive, tá certo? Então aqui, ó, endereços e CPFs. Ele pega esses valores e monta essa listinha, certo? Só com essas diferenças aqui, ó, nomes, endereços e CPF, tá certo? Então esses dois dados eles são extremamente importantes para mim porque eu vou montar a minha tabela com eles. Deixa eu apagar esse print aqui que a gente não vai precisar. Então eu tenho o número de colunas e o que me interessa mesmo que são os nomes das colunas, tá certo? Então, quais são os dois dados que me interessam? Os dados que estão dentro do banco de dados, ou seja, as informações em si, e o nome da coluna. Com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma pequena tupla com essas duas informações, tá certo? Então, ó, dados vai receber resultados e vai receber também o nome das colunas. E aí agora eu preciso muito mesmo que fique na sua cabeça que quando eu falar dos valores que vieram do banco de dados, tenham a seguinte concepção: a posição 0 são os dados que estão dentro do banco de dados, ou seja, os nomes, os RGs, tá certo? Então Maria
1, 2, 3, 4, rua A e por aí vai. Isso são os resultados. Os nomes das colunas estão na posição 1, tá certo? Então, deixa isso gravado na sua cabeça que eu vou precisar. Então, com isso aí, a gente vem aqui agora e vai fazer o modelo. Eu cometi um pequeno equívoco. Eu coloquei o código do banco na classe modelo. Então, vou fazer só uma correção aqui. Ó. Vou vir aqui na parte de criar um novo arquivo e ó, banco.py. Vou pegar esse código que a gente acabou de fazer e vou colar ele em banco.py. Apagar essa chamada aqui da função que a gente só colocou para poder testar e deixar aí a consulta quietinha no cantinho dela. E agora a gente vai desenvolver o modelo da nossa tabela, tá certo? Então faz assim, como esse vídeo já tem 15 minutos, eu vou parar e vou fazer um outro só descrevendo o modelo da tabela. Então quando você estiver assistindo aí, não deixa para poder assistir separado não. Assiste os dois juntos como se fosse uma continuidade, tá certo? Então, até mais, tchau.